como é que isso vai, né, como é que isso vai ficar, né? Para que eu não vou ser punido, né? Então, por via das dúvidas, eu, né, acendo velas aí para vários tipos de religião. Tudo é um processo de amadurecimento, um processo daquilo que a gente acredita. Como é que eu vou, se dentro de tudo que eu vivo, de tudo que eu vivencio, de tudo que eu preciso praticar, né, a crença da reencarnação, ela me auxilia a compreender melhor as coisas, né? Ela faz com que eu tenha cada vez mais fé na humanidade e entenda todo esse processo. Como é que eu vou abdicar disso? Então você chega num ponto, né, da sua vida que você não consegue mais conviver com determinadas posições, né? Então você tem que ter coragem de poder assumir essas posições. E é uma libertação que você pode conversar, né, abertamente com as outras pessoas. As pessoas te procuram, né? Tem colegas meus que me dizem: quando você assume publicamente a posição de espírita, como é que as pessoas encaram isso os seus pacientes? Vocês vêm no consultório e conversam, né, de uma maneira bem tranquila e bem franca. Quando tem alguma dificuldade, alguma dúvida, perguntam, respeitam a minha posição, assim como eu respeito a religião e a posição de cada pessoa, né? Não querer modificá-la, né, de uma maneira às vezes forçada, né? Você querer converter uma pessoa a outra religião, isso é uma bobagem, isso é um absurdo. Nós todos despertamos de acordo com as nossas necessidades, né? E existem belos trabalhos muito bonitos, os mais diferentes tipos de religião. E todos nós estamos movimentados pela mesma coisa, que é o bem comum, né? E vamos dar esse passo, né? Não precisamos ser tão radicais de jogar a vaca no precipício, né? Mas todos nós um dia vamos precisar, né, nos desfazer disso. Então, só para complementar o que você está falando, eu lembro a primeira palestra, né, que o senhor fez pelo gabinete. E foi muito criticado em dizer: mas vai trazer uma pessoa espírita, sabe, para dar uma palestra, e depois as mães que saem daí, tanto é que hoje pede mais, né, não fizemos outras. E quando ela fala-se na questão da caridade, como é bom, é uma satisfação, é uma alegria quando consegue ajudar alguém. Eu, quando o Balim assumiu, eu reclamei muito, eu briguei muito, dizendo: eu não quero isso para mim, eu não quero ser primeira dama, eu não sei o que fazer. E hoje, o trabalho que a gente desenvolve, ali que outras pessoas que ajudam alguém, até esse dia um juiz me disse: por que tu não divulga o trabalho que tu faz? Não, eu faço porque eu gosto. Não, eu faço uma coisa para mim me sentir bem. E a divulgação é o próprio trabalho. As pessoas não têm noção, independente aqui de partido político, do orçamento que a prefeitura tem. As pessoas às vezes acham que o orçamento da prefeitura dá para construir, né, ponte até a Lua, foguete espacial, coisa, e não. Às vezes a gente tem limitações, como se tem limitações no orçamento doméstico. O importante é a boa vontade de querer fazer, né, e de querer mudar as coisas. E a prova de que, né, independe de religião, eu também aprendi muito com isso numa palestra que eu dei no Centro Evangélico, e que logo depois da minha palestra, quem iria palestrar era o Frei Costela. Né? E aí eu terminei a minha palestra, eu tinha que sair, me despedir, e eu estava saindo só escutando, e o Frei Costela tinha anotado tudo que eu tinha falado. Né? Então, o Fábio falou aqui em caridade, em amor ao próximo, né? E é exatamente isso que eu quero falar também. Então, são, né, talvez concepções religiosas diferentes, mas com o mesmo pensamento, que é o quê? Não tem comum. Né? A gente não precisa acreditar exatamente nas mesmas coisas, e graças a Deus que nós temos o livre-arbítrio, né, e podemos pensar de maneira diferente, mas acima de tudo estar no bem comum e no respeito e no amor ao próximo. Se todos nós tivéssemos um pouco essa preocupação, né, onde está sentado alguém na tua frente precisando de ajuda, o que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse sentado ali, né, no lugar dessa pessoa? E hoje as pessoas estão doentes justamente por falta de conversar, de ter alguém, né? Como eu gostaria de ser tratado? Exatamente. Ótimo. Fábio, esses inimigos da alma podem gerar doença física? Sem dúvida, né? Nós vamos acabar
pela nossa condição espiritual e psicológica, adoecendo o nosso corpo, né? Porque a gente não consegue negativos. E isso vai repercutir com a energia que é sobre as nossas células do nosso organismo. Então, como é que se drena isso? A maneira que eu disse, mais sensata e racional aqui, é através de um trabalho que dê sentido para as nossas vidas, né? Que possa movimentar, ou se a gente não conseguir tempo e espaço para isso, é modificando as nossas pequenas atitudes no dia a dia, né? Tendo a possibilidade de pensar sempre na questão do próximo, né? Essa é outra história que eu conto, que eu estava saindo do hospital com pressa e estava super atrasado, e aí eu estava passando pelo estacionamento e vinha uma moça carregando uma televisão e uns outros pacotes, né? E aí ela estava tentando abrir o carro, escorando a televisão com a perna, assim, né? E eu parei, né? Eu estava lá adiante, né? E daí a tua consciência diz, não, a mulher vai deixar a televisão cair, né? Você faz de conta que não viu, né? Ninguém ia te condenar por isso, mas eu vi, né? E aí eu não podia ficar tranquilo com relação a isso. Eu voltei, né? A mulher estava quase, ela ia cair a televisão, eu segurei, abri a porta, coloquei. Aí se passaram 2 dias, nesse mesmo local, ela estava sentada na primeira cadeira, né? E aí, exatamente depois da palestra, ela veio e disse, eu não sabia, né, quem era. Eu vim na palestra meio por acaso, e quando eu sentei aqui que eu vi, a pessoa que me ajudou lá com a televisão. São pequenos gestos, são coisas do dia a dia, mas assim, que fazem com que a gente entenda que, por mais ocupado, estressado, quantas vezes a gente está com problemas domésticos e a gente vai para o trabalho, né? Ter a capacidade de dizer, bom, o problema doméstico vai estar lá em casa me esperando, mas agora é a hora de eu poder, né, desligar um pouco disso e tentar fazer diferença e pensar um pouco no próximo e esquecer um pouquinho de mim. Isso não nos faz bem, às vezes a gente sai daquela sintonia negativa, né, e volta para casa e resolve o problema, consegue resolver de uma maneira mais sensata, mais adequada. Porque nós mudamos a nossa sintonia. Quando nós participamos de uma reunião como essa, nós conseguimos mudar o nosso foco, né, a nossa sintonia, a nossa vibração mental, psíquica e obviamente espiritual. Então a gente consegue entrar em equilíbrio de novo, né, para poder continuar a nossa jornada. E, os problemas vão estar lá esperando, né? Amanhã a agenda vai estar cheia de problemas, né? Ninguém telefona para o prefeito para agradecer ou dizer que fez isso, assim como ninguém, né? Tem um professor meu que dizia que o paciente fica, né, curado é graças a Deus, agora se ele piorar, a culpa é do médico. Então, e a gente não pode querer esperar da vida e ficar recebendo elogios, né? Isso faz parte e é inerente à nossa posição. Eu contesto, doutor Fábio. Até eu estou com medo de falar, mas vou falar. Então, assim, a gente tem uma colocação, né? Que ele disse, eu, o Edson e o Kenny, né? Que somos pais e irmãos do Cauê, a gente é prova viva da pessoa que o senhor é, né? É que a gente se eternamente gratos por tudo que foi feito. E tudo isso que o senhor está falando ali, com certeza não fica em palavras, mas sim em gestos. Tá? Isso eu acredito que a gente fala porque a emoção toma conta, mas nós somos provas vivas de tudo isso que o senhor está falando, é a mais pura realidade, né? E a constatação assim, ó, que nem tudo isso que a gente passou, eu disse às vezes um mínimo gesto, uma mínima palavra que uma pessoa pode colocar para ti, né? Às vezes, às vezes pessoas assim que menos a gente esperava, né? Um ombro amigo, uma palavra, um gesto, foi assim o que mais nos confortou nessa perda do Cauê, né? Eu disse, hoje a gente está colhendo assim, ó, inúmeras homenagens, inúmeras coisas boas que o Cauê deixou para nós, né? Então, assim, eu quero deixar aqui, né, todas as pessoas que estão aqui, né, que realmente que vejam esse lado humano, sabe, que se coloca à disposição das pessoas, porque é só isso que Deus quer, né? Que é o carinho, que é o amor, que é uma palavra amiga. Que é a caridade. Que é a caridade, realmente. Entendi, obrigado. Tá bom. Referente ao medo, digamos, uma profissão você tem um certo conhecimento, certo
entendimento, você tenta progredir naquela função, digamos, que você fez. E por um determinado motivo você não consegue evoluir. Como que a gente interpreta assim, se por algum trauma, algum bloqueio, ou alguma vida assim, não segue por esse caminho às vezes até como uma maneira de proteção, às vezes as portas se fecham para a gente e a gente interpreta isso como uma perda, uma frustração, né, ou uma dificuldade. Mas às vezes porque a nossa posição que a gente se encontra é a posição adequada, e aí a grande sabedoria é a gente saber administrar isso, porque tudo acontece no momento certo. Né? Tudo, não tenha dúvida com relação a isso. Muitas vezes você não consegue visualizar o que vem mais adiante, mas o importante é você não perder a sua fé, a sua crença e desempenhar bem a função que você está, independente da situação que você se encontra. Eu tinha uma proposta de emprego antes de vir para cá, que era para ir para o Rio de Janeiro. Né? E eu, meu Deus, fiquei fascinado com aquilo, achei aquilo, né, maravilhoso. Fui lá, tinha feito entrevista, já estava contactado para ir. Enquanto isso, para me sustentar, estava trabalhando num bairro, uma vila pobre lá de Cachoeirinha, é um município bem pesado. Né? E aprendi, e assim, ó, enquanto eu estive lá, né, disse, bom, já que eu estou aqui, né, vou fazer o meu melhor. Né? E fiquei amigo das pessoas da comunidade, foi um processo, um aprendizado fantástico, assim, né? Para você desenvolver também a tua humildade. E aí, passado algum tempo, eu estava naquela expectativa e recebi um convite para vir para cá e fiquei, vou para o Rio de Janeiro ou volto para Ijuí, né? Eu era tentador ir para o Rio de Janeiro. E no último momento da entrevista, o médico, um senhor de mais idade, olhou os meus currículos e disse, você tem alguma possibilidade de voltar para essa cidade aqui? Eu disse, por incrível que pareça, sim, eu recebi, né, uma sondagem. Então volta porque aqui você vai ser mais um. Né? Você vai ter um emprego, depois você vai passar correndo de um lado para o outro, você não vai ter autonomia. Mas se você tem a possibilidade de ir para uma cidade como essa, com certeza a tua vida vai ser diferente lá. Eu gostei de ti e segue a voz, né, da minha experiência. Hoje eu encontro, né, esse médico nos congressos por aí afora, né, e eu sempre tenho a satisfação de dizer para ele, olha, às vezes Deus coloca no nosso caminho determinadas, né, situações. Então, calma, né, eu posso dizer, a vida é longa, né, não sofra por causa disso. Né? Eu poderia ter como objetivo de vida, eu falei isso 1000 vezes, vou falar de novo, o objetivo de vida é ser um oncologista famoso nos Estados Unidos. Tá? Eu ia ser um cara frustrado o resto da vida, eu não iria conseguir. Agora, se eu entender que eu posso ser um médico, um Ijuí, isso é importante para as pessoas que convivem comigo, né? Tirar um trabalho, né, enorme. E como ainda não deveria, mas como ainda nos surpreende, a gente entrar em qualquer local que a gente tenha um atendimento público, que a gente ser bem atendido. A gente sai de lá encantado, né? Porque isso nos chama atenção. Mas isso deveria ser a regra, né? Isso é uma exceção. E por que é exceção? Porque as pessoas estão lá e não sabem o que estão fazendo lá. Porque elas sempre acham que poderiam mais e querem ter mais. Tudo a seu tempo. Né? Chico Xavier dizia que nós estamos no corpo que nós precisamos estar, a situação de vida que merecemos, a família que nós precisamos ter, moramos na cidade e precisamos morar. Né? A gente vai para a Europa, lá fica encantado, tudo funciona, que é uma beleza. Deve ser fácil ser prefeito da Europa, né? Mas o nosso compromisso é aqui. Né? Então, se tiver que lugar, coisa, porque nós temos o compromisso é com esse local, não é a rua que nós estamos aqui.